Vamos agora estudar a primeira lei de Newton. Antes de falar da primeira lei de Newton, vamos lembrar o que é movimento, porque a gente vai estudar força e movimento na primeira lei de Newton, aplicação de força e movimento, então a gente precisa saber quando que um objeto está em movimento. Um objeto está em movimento ou em repouso depende do referencial. Então vamos supor que você esteja em um ônibus. Esse ônibus possui velocidade de 60 km por hora. Você está sentado em uma poltrona do ônibus. Em relação ao ônibus, você está sentado, você está parado ou em movimento? Bom, nessa situação, a gente está parado, né? Mas imagine que tem uma pessoa lá de fora observando o ônibus. Para essa pessoa, tratando ela como referencial, você estará em movimento ou em repouso? Nesse caso eu estarei em movimento. Por quê? O ônibus está a 60 km por hora, eu estou sentado no ônibus, então nesse caso eu também terei um movimento com uma velocidade de 60 km por hora. Então, para falar de movimento ou de repouso, depende do referencial. Então vamos ver esse potinho de tinta aqui em relação ao caderno. Esse caderno que ele está em cima, esse caderno amarelo. Ele está em movimento ou em repouso? Em relação ao caderno, ele está em repouso. O que me diz a primeira lei de Newton? A primeira lei de Newton fala o seguinte, que todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar esse estado que ele está por forças externas aplicadas sobre ele. Então, falando em outra forma, ela é conhecida como a lei da inércia, né? Então, se a resultante que atua, se as forças que estão atuando aqui sobre essa tinta, a soma de todas elas for nula, esse corpo está em repouso e tende a continuar em repouso, a menos que seja aplicada uma força externa. Professora, mas que força externa? Por exemplo, eu cheguei aqui e dei esse peteleco. Eu tirei ele momentaneamente do repouso, né? Aí ele começou um movimento uniforme. Só que ele foi diminuindo a velocidade até parar. Por que ele não continuou com o movimento uniforme? Não continuou esse movimento, vamos supor assim, com a velocidade de 0,01 metros por segundo. Por que ele não continuou? Porque houve aplicação de forças externas. Bom, no primeiro eu vi que você deu um peteleco, e agora no segundo, o que aconteceu? Que ele não continuou deslizando sobre o caderno. Bom, houve aqui, nesse caso, força de atrito entre a superfície da tinta e a superfície do caderno. Então, essa força externa impediu que a tinta continuasse em movimento uniforme, retilíneo, uniforme. Então, por exemplo, se eu tivesse, no caso assim, uma pista de boliche, daqui até lá no Canadá, essa pista seria totalmente lisinha, e uma bola de boliche também lisa, onde que não haja atrito entre a bola e a pista. Se eu jogasse essa bola com uma velocidade de 20 metros por segundo, quer dizer que ela ia continuar sempre com a mesma velocidade, né? Porque o movimento retilíneo uniforme tem velocidade constante, diferente de zero. Então, quer dizer, ele ia continuar com a velocidade de 20 metros por segundo para sempre? Sim, só se acabasse a pista, né? Mas se a pista fosse infinita, então, ele ia continuar com isso, até que se aplique uma força externa. Aí vamos supor que depois dele rodar 600 mil quilômetros, colocasse atrito. Aí ele ia parar, porque o atrito seria uma força externa aplicada sobre ele.